Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais. Agora nós vamos falar de afroetnomatemática com Patrícia Pagou, que está completamente, digamos assim, especialista nesse assunto. Não, especialista não, mas... Digamos, um bom conhecimento. Vamos lá. Senão você me compromete com cientistas Tá sendo humilde, vamos da lá. área, né? Vamos Então, a relação da etnomatemática comigo, né, em específico a afroetnomatemática, depois eu pego um pouquinho da indígena e eu vou falar por quê, começa na rua, né, com a escola de rua. Estou eu com... Como a gente falou antes. Isso, estou eu com um grande amigo meu, né, que hoje em dia está fazendo até novela, e nós marcamos para bater um papo, que... Novela, que legal. ele é o filho do Grande Otelo. Ah, sim, bacana. E aí nós estávamos batendo um papo ali na Pode falar o nome dele, não? O Grande Otelo, Grande Otelo Filho. Grande Otelo Filho, grande abraço. E nós estávamos ali na Lapa, né, tomando uma cervejinha. Hoje em dia eu não bebo mais cerveja não, mas na época eu bebia. E aí chega um amigo, que hoje é amigo, mas na época nós não conhecíamos. E nós falávamos de Abdias do Nascimento, e esse amigo fala, Abdias do Nascimento, criador do teatro negro, mas casou com uma mulher branca, e sentou, e pediu um cigarro e começou a conversar com a gente. Ele começa a falar sobre a afroetnomatemática, que ele havia voltado de uma conferência na Colômbia, porque segundo ele, o sentido horário, que vai contra o sentido solar, é uma tática ocidental para confundir a nossa cabeça. Boa. O nome desse Tática rapaz, ocidental, grava aí. o nome desse rapaz é de Carlos da Costa Silva da de Carlos Costa, desculpa, e ele é conhecido como Ed Lapa. Ele foi diz que eu estou aqui, significa na língua da tribo de Nelson Mandela, porque ele viveu um tempo lá na África do Sul. Gente, Patrícia apagou um manancial, tem que fazer uns 2 programas com ela. Fala. E aí ele pega e fala assim conosco: eu sou pesquisador da afroetnomatemática. Ele é engenheiro elétrico, professor no IFBA, lá na Bahia, e ele começou a perceber que os alunos dele de eletrotécnica conseguiam avançar melhor em matemática quando ele introduzia nas aulas os jogos de tabuleiro afroétnico-matemáticos. Por quê? Porque os alunos começavam a ter uma identificação. A maioria de periferia, a maioria negros, a maioria pobres. E quando eles viam que tinha um jogo que falava a língua deles, que tinha a ver com a África, que tinha a ver com a origem deles. A África não é tão ruim assim, a África é legal. Enfim, a matemática veio de lá. Eles começavam a ter um desempenho escolar melhor. E assim a gente começou a fazer, a aprender a jogar. Vale ressaltar que isso vem de experiências humanas, não um processo, digamos assim, isso veio uma percepção de um professor, né? De um super professor, inclusive, né? Que é o Ed. Ed Carlos da Silva Costa. Ed Carlos da Silva Costa. Ou Ed Lapa, qual que vocês preferirem. Vale a pena pesquisar, procurar esse professor, tá antenado. E aí ele nos apresenta o Mancala. O Mancala é uma família de jogos. Olha isso. É uma família de jogos, tem diversos jogos, mas ele apresenta o primeiro, a raiz de todos os Mancalas, né? Que é o primeiro jogo, né? A matriz, que é o primeiro jogo de tabuleiro encontrado no mundo. Foi encontrado na região do Sudão, mas ficou muito popular no Antigo Egito, né? Que é o Kemet, ou seja, a terra dos homens pretos, que é o nome do Antigo Egito. Ela fala que ela é um manancial, né, ator? Vamos lá. E esse jogo, né, o Mancala, ele começa a trazer uma série de saberes transdisciplinares, porque ele
trabalha a cosmologia, a cosmovisão, a filosofia, a geografia. Manca, tu acha que tem resgata a ancestralidade? Isso que você acha que isso, o resgate da ancestralidade, você traz a percepção mais fluida para... Sim, ele trabalha todas essas questões, né? Você pode direcionar para o lado que você quiser, inclusive a Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, na Bahia, né? Que é uma das irmandades mais antigas do Brasil, né? Que nasce no período escravocrata ainda, para poder rezar pelas almas, né, das pessoas que faleciam, dos escravizados falecidos, né? E que essas mulheres eram escravizadas também. Elas resgatam esse jogo em Salvador, na cidade de Cachoeira, a fim de passar velando a noite dos seus mortos, né? Então elas jogam uma mancala. Isso em 1830 e poucos, 40 e poucos, mais ou menos, eu não vou saber certo. Você sabe explicar rapidamente assim que queria. E aí eu falo do Brasil, eu estou falando da perspectiva do Brasil. Mas voltando ao Egito, esse jogo é um jogo de compartilhamento e semeadura. Por que compartilhamento e semeadura? Sendo ele o tataravô, por exemplo, do xadrez, que é um jogo de combate, o Mancala, ele tem como filosofia principal o compartilhamento com o outro. Eu tenho sementes e eu dou sementes para o meu adversário. Quanto mais sementes eu consigo doar para o outro, eu ganho o jogo. E essas sementes, elas podem ser plantadas, porque aí trabalha uma questão também ambiental. Quando a gente começa a contar, o Mancala não é o primeiro artefato matemático do mundo. O primeiro artefato matemático do mundo é o osso de Xango, que também é africano, né? A Patrícia me surpreende a cada frase, assim, mas impressionante. o Mancala vem 7.000 anos antes de Cristo, né? Sendo jogado, popularizado, inclusive para poder escolher grandes líderes, para poder ver quem tem mais uma centralidade para ser sacerdote, etc., dentro daqueles territórios. Você vê que interessante, né? É uma informação, claro, que é difícil achar em livros, mas provavelmente foi passado de geração a geração, das suas gerações. Hoje em dia a gente encontra em livros, né, artigos. Tem uma referência muito interessante através de griots, né? Que hoje está na Bahia, que é a Lil Costa, Ilune Costa, que ela está na Federal. Eu não vou saber, eu não sei se ela tem. Qual que você lembra? Daqui a pouco. De Freitas, ela está ali na Bahia. E ela tem, né, uma pesquisa vasta sobre afroetnomatemática. Tem uma galera da Federal do Recôncavo Baiano, tem uma galera na Federal do ABC Paulista, que tem um trabalho, inclusive, na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de São Paulo, já utiliza o Mancala para cumprir a Lei 10.639, né, que é a obrigatoriedade de estudo de África nas escolas. Que o Mancala, vale ressaltar, é um processo de afroetnomatemática. Afroétnico-matemático. Então, é dois, né? Uma das vertentes. Exato. E como a gente começa a dialogar com o Ed Carlos, né, o Lapa, sobre essa questão, surge a ideia de fazer um encontro de etnossaberes na aldeia Maracanã. Então nós fomos lá na aldeia, conversamos. Que é isso? Partilhar o conhecimento. E a gente conversa com o professor Guajajara e ele abre o espaço. Então eles levam saberes indígenas e nós viemos com saberes africanos relacionados às ciências exatas. Aldeia Maracanã, encontro com saberes africanos, sem preconceitos. Para o quê? Para amplificar o conhecimento. Né? E são dois povos, né, marginalizados dentro desse lugar. Um já era dono da terra
e que foi completamente expurgado, né, dizimado, né, completamente não, porque ainda existe a resistência, e o outro é sequestrado e trago para cá para cumprir trabalhos braçais. Foram povos escolhidos de uma forma abrupta nas relações humanas, com a Europa e depois com a América do Norte também. E com saberes diversos que foram apropriados pela Europa, né? Sequestrado. Sequestraram saberes, sequestraram as obras de arte, cultura, enfim. Quando nós fazemos, por exemplo, um estudo sobre a matemática, a história da matemática, a gente entra um pouquinho mais, nós começamos a ver que a matemática, conforme nós conhecemos, ela vem do Egito e não da Mesopotâmia. Tem um detalhe importante que eu vou falar aqui sobre Pitágoras. Pitágoras não é Ah, verdade. O Pitágoras, ele esteve no Egito como vários outros filósofos, né? Então, assim, não existe possibilidade do teorema ser de Pitágoras. Inclusive, Pitágoras nunca teve culpa nisso, né? Pitágoras nunca falou o teorema é meu. Na verdade, atribuíram o teorema de Pitágoras a ele. É só você olhar as pirâmides do Egito, você já tem uma ideia de onde que a matemática veio, né? O berço desse conhecimento vem de Egito. Não vem da Mesopotâmia. Estamos numa pirâmide contemporânea, né? Exatamente. No estúdio Aqua. Exato. Então, isso veio do Egito, né? Aí quando a gente leva para a aldeia Maracanã, automaticamente vamos levar para a rua esse conhecimento. E como que nós vamos fazer isso? Nós pegamos as caixas de ovos, nós cortamos junto com a galera da rua as caixas de ovos, levamos o feijão e jogamos o mancala. A partir do mancala, né, aquele exercício lógico-matemático, onde doamos sementes para recebermos sementes e conseguirmos, né, ganhar o jogo, aí a gente já está ensinando filosofia para eles, né, do compartilhamento, ao mesmo tempo que falamos das sementes, o que simboliza, trabalhamos no ambiente e vamos trabalhando diversos saberes com crianças, adolescentes e adultos em situação de rua.